Fala galera dos Guardiões, tudo bem? Sou o Matheus Maquiavelli, sou pastor aqui dos Guardiões e hoje eu tô aqui para uma aula muito especial. Esse final de semana é comemorado o Dia das Crianças e nós vamos falar sobre o que eu posso aprender com uma criança ou como eu posso aprender com as crianças ou, na verdade, aprendendo com as crianças. Bora pro vídeo? Seguinte, você é criança, você não é mais criança, é um adolescente agora, um pré-adolescente. Essa semana eu vi um adolescente praticamente de 12 anos, um pré-adolescente de 12 anos conversando com a sua mãe dizendo que ele não era mais criança, mas ele queria ganhar um presente do Dia das Crianças. A mãe dele falou, ué, você não é mais criança, mas você quer ganhar um presente das crianças? Apesar que ganhar presente é sempre bom, né? Dia das Crianças ou não, eu que gosto de ganhar presente. Só que muitas vezes, eu e você, conforme nós vamos crescendo, a gente não quer mais ser comparado com uma criança. Agora a gente é adolescente, a gente é um pré-adolescente. Eu não quero mais ser igual criança, eu quero deixar as coisas de criança, eu não quero. Mas existem coisas na nossa vida que nós precisamos ser como as crianças e vamos precisar para sempre. Todo mundo que é adulto já foi criança e conforme a gente cresce, todos os seus pais já foram criança, os conselheiros, os pastores, os líderes, todo mundo já foi criança. Mas conforme a gente cresce, a gente quer deixar as coisas de criança para trás. Mas não é bem assim, é o que a gente vai aprender um pouquinho com Jesus. Existem algumas coisas nas crianças que precisam existir em nós. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Bom, para a nossa aula, hoje é um aulão para todos os guardiões, todos os pré-adolescentes aqui da IBB, da nossa igreja, ministério qual eu sou pastor. Mas se você está vendo essa aula com a gente aí, você não é pré-adolescente ou não é da IBB, não tem problema, fique muito à vontade. Falando nisso, tem muita coisa boa aqui no nosso canal, no canal dos Guardiões do Reino. Tá vendo essa camiseta aqui? Nós fizemos na nossa live dos Guardiões do Reino, que acontece toda sexta-feira aqui, nesse lugar, na sala da minha casa. Então, se você não conhecia o nosso canal, vai aí pros vídeos, você vai ver, ó. Nessa sexta passada, nós fizemos as camisetas tie-dye. Essas camisetas manchadas aqui, eu tô caminhando hoje aqui para fazer uma propaganda para você. Se você não conhece o nosso canal, então vá lá no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe. Tem muita coisa boa. Na semana retrasada, a gente fez bolo de cenoura na live, no nosso quadro que chama Faça Você Mesmo. Nós já fizemos cookies, tem aqui as receitas, tem tudo para você aprender. A gente estuda a palavra junto, tem tempo de adoração na live, brincadeira, é muito divertido. A gente faz uns sorteios bem legais também, então se liga. Eu deixo esse recadinho para você. Toda sexta às 21 horas tem live dos Guardiões. Então, bora para a aula de hoje. Você vai pegar a sua Bíblia, você vai pegar um papel e uma caneta. Se você quiser ou tiver um caderno de anotações, pode pegar o seu caderno de anotações. Por quê? Eu gosto muito de anotar quando eu estou tendo uma aula, quando eu estou ouvindo uma mensagem, porque isso me ajuda a memorizar aquilo que eu estou aprendendo naquela aula. Então, se você está na sua casa, está na casa da sua avó, da sua tia, não sei onde você está vendo esse vídeo, está de férias, talvez esse feriadão aí você não está em casa, está viajando, não sei, talvez esteja. Pegue aí um papel, um caderno para você poder anotar, acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Nós vamos ver hoje o texto de Marcos, capítulo 10, versículo de número 13. Marcos 10, versículo 13. Abre aí a sua Bíblia, eu vou te dar 10 segundos. Marcos é fácil, lá logo no Novo Testamento, aí o segundo livro é muito fácil de você achar, hein? Marcos capítulo 10, versículo 13. Nós vamos aprender algumas coisas. Essa semana, no nosso PGM, nós já aprendemos um pouquinho sobre como aprender com as crianças. Se você participa dos nossos PGMs, já vou deixar aqui um convite. Toda semana tem pequeno grupo dos Guardiões que acontece pelo Zoom. Então a gente divide as faixas etárias, nós temos mais de 27 PGMs de juniores e pré-adolescentes que acontecem com os nossos conselheiros pelo Zoom, uma equipe maravilhosa. E ó, então se você quiser participar com a gente, manda uma mensagem aqui no YouTube. Ei, como é que é esse projeto dos Guardiões do Reino? Tem pequeno grupo para pré-adolescente que acontece pelo Zoom? A gente vai te responder e você vai poder participar com a gente, beleza? Então ó, essa semana no PGM a gente já falou sobre o que eu posso aprender com as crianças, algumas coisas, e a gente vai se aprofundar um pouco mais. Bom, vamos para a Bíblia? Vamos ver o que o texto de hoje tem para dizer para nós? Marcos capítulo 13, versículo de número... Perdão. Marcos 10, versículo de número 13. Diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam,
pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Cara, no tempo... Por que a gente aqui vendo a primeira coisa desse texto? Algumas pessoas estavam trazendo umas crianças para perto de Jesus e os discípulos falaram, não. Por que os discípulos não estavam querendo deixar as crianças chegar ali perto de Jesus? Porque naquela época, as crianças, e aqui esse termo crianças, ele está referindo-se, quando a gente vai estudar o texto, mais ou menos a crianças de 8 a 12 anos. Praticamente a nossa faixa etária aqui de Guardiões do Reino, né? Mais ou menos crianças de 8 a 12 anos. E naquela época, essas crianças de 8 a 12 não tinham muita importância para a sociedade. Por quê? Porque era a partir dos 13 anos que eles começavam a ter responsabilidades. Mas Jesus vem mostrar que não é bem assim. Então as pessoas não queriam que as crianças chegassem ali muito perto de Jesus, porque elas não tinham muito valor, porque elas não podiam aprender, então elas não podiam ficar ali perto dos rabinos, dos mestres, e nem perto de Jesus. Então os discípulos falaram, não, criançada aqui não e tal. Mas Jesus vem demonstrar para nós que existem valores vitais, ou seja, valores muito importantes, essenciais para a vida de um cristão, que podem ser aprendidos com as crianças. E eu não tô dizendo aqui, é claro que quando a gente cresce, a gente tem que deixar algumas coisas de crianças para trás. Por exemplo, a imaturidade, a impulsividade. Por exemplo, a criança tem essa necessidade de achar que ela é o centro das atenções, tudo ela tem que ter na hora que ela quer, ela precisa daquilo, ela não abre mão daquilo. Essas coisas de crianças a gente tem que deixar para trás. Por exemplo, eu não ganhei, eu fico muito triste, eu choro muito porque eu não tenho o que eu quero. É isso, a gente tem que deixar para trás mesmo. Mas o que Jesus está nos ensinando e vai nos ensinar nesse texto é que existem algumas qualidades que estão qualificadas à imaturidade na vida das crianças, que a gente pode aprender, que a gente pode levar para nossa vida, que são atemporais, digamos assim. Ou seja, o que é uma coisa atemporal? Que não muda com o tempo, é uma coisa que permanece. Então existem algumas coisas no comportamento das crianças que são atemporais, ou seja, a gente precisa disso para sempre. E é isso que a gente vai começar a falar agora. O que eu posso aprender com as crianças? Bom, Jesus, no texto que a gente leu, diz assim, Jesus, quando viu os caras repreendendo as crianças, ele ficou indignado. Ele disse o seguinte: deixa as crianças vir até mim, libera as crianças para entrarem aqui, para estarem perto de mim, não as impeçam. E aí vem a primeira frase muito importante. Jesus diz assim: pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O que Jesus estava querendo dizer com isso quando ele disse o reino de Deus pertence às pessoas que são semelhantes às crianças? Justamente a esses valores que estão nas crianças. Primeiro valor que eu separei aqui, estudando um pouco, as crianças, elas são mais sensíveis ao sobrenatural de Deus. O que é isso? Sabe o que acaba acontecendo com a gente? Quando a gente vai ficando adulto, quando a gente vai crescendo, algumas coisas a gente para de acreditar. Então a gente para de acreditar em alguns sonhos, algumas coisas, a gente fica mais cético. Isso é, a gente para de acreditar no mover sobrenatural. E as crianças, elas têm uma tendência, a facilidade de acreditar no sobrenatural de Deus. Porque ela acredita, porque ela confia, porque isso faz parte da natureza dela. Depois, quando ela vai crescendo e vai vendo muitos dos seus sonhos talvez não se realizarem, ela vai ficando mais, não acredito mais, não acredito. Mas Jesus está nos ensinando que nós precisamos ser sensíveis ao sobrenatural de Deus. As crianças são na maioria das vezes, mais receptíveis e amigáveis. Então, elas têm uma capacidade maior de receber as palavras, de receber aquilo que está sendo dito a elas. Por exemplo, esse tempo eu estava falando com a minha irmã no WhatsApp, no vídeo ali por WhatsApp, e a minha irmã falou: o tio Mate chegou, que sou eu. Na verdade, eu não tava lá, eu tava aqui. A minha irmã falou que eu tinha chego ali, eu tava ali pra gente conversar. E ela achou que eu tinha chego lá na casa dela. E daí ela ficou me procurando. E depois que ela descobriu que eu não tava lá, ela ficou triste. Percebe como ela acreditou no que minha irmã tava falando? Assim tem que ser a nossa vida. Eu e você precisamos confiar e acreditar nas promessas de Deus sobre nós. Assim como as crianças, por exemplo, quando um pai diz pro filho: pula, que eu vou te segurar. A maioria das vezes o filho pula e brinca com o pai, às vezes pula de um lugar que, se o pai não pegasse o filho, ele poderia até se machucar se ele caísse. Mas porque ele confia no pai, ele pula. Porque ele descansa no pai, ele pula. Assim tem que ser a nossa vida. Eu e você precisamos confiar em Deus a ponto de olhar para a palavra dele e, mesmo não vendo o mover e o manifestar de Deus, confiar, porque a palavra me garante que ele tem os melhores planos para nós. A palavra me garante que ele tem os planos de nos fazer prosperar, de trazer paz para o nosso coração e não mal, não de causar dano.
Então eu posso confiar em Deus, assim como uma criança, quando ela vai correndo e pula de algum lugar no colo do pai ou da mãe, enfim, eu preciso me jogar nos braços de Deus, eu preciso confiar e descansar. Então são coisas que a gente aprende com as crianças. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui pra gente, nós precisamos estar sensíveis ao sobrenatural. Por quê? Porque o sobrenatural, o que é isso? Deus é um Deus que realiza milagres, porque nós cremos na sua palavra. Então quando você ora para o seu avô ser curado, para a sua mãe ser curada, pelo casamento dos seus pais, por alguma prova da escola, algum desafio que você está enfrentando na sua vida, algum problema com um amigo seu, você tem que crer com fé que Deus pode realizar. Às vezes, Ele não vai responder da forma como nós esperamos. Às vezes, a resposta não vai vir no tempo que nós esperamos. Mas eu não posso deixar de acreditar que Ele é fiel, que Ele é bom e que Ele é justo. Então, nós precisamos estar sensíveis ao sobrenatural de Deus. Nós precisamos ser receptivos a essa palavra. Quando ouvirmos a voz de Deus, lembra que a gente falou na live essa semana? Como eu ouço a voz de Deus? Primeiro através da palavra, lendo a Bíblia, orando. Quando eu ouço a voz de Deus, eu preciso obedecer. Mas para obedecer eu preciso ouvir. E para ouvir eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. Eu preciso acreditar e confiar em Deus. Assim como as crianças confiam quando o pai pede para que ela pule, ela vai e pula. Nós precisamos confiar em Deus. Tomar uma aguinha. Então, o que eu posso aprender como criança? E eu separei só algumas coisas aqui. Quando Jesus então diz, quem quiser também pertencer ao reino de Deus, precisa ser semelhante a essas crianças, que amam, essas crianças que Jesus está dizendo aqui, que confiam em Deus, que são sensíveis. Então nós precisamos ter essas características das crianças. E mesmo você, que já não sou mais criança, agora sou um adolescente, precisa ter essas características na sua vida. Eu preciso ter essas características na minha vida. O pastor Silvado precisa ter essas características na vida dele. Nós, se quisermos pertencer, estar e ter o reino de Deus na nossa vida e pertencermos ao reino de Deus, precisamos ter essas características. Jesus disse ser semelhante a essas crianças. E aí o texto continua assim, ó, no versículo 15. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, olha aí, nunca entrará nele. O que Jesus está querendo dizer com isso? Naquele tempo, as crianças não podiam pedir nada. Porque lembra que eu falei que elas não tinham muito valor, elas não eram consideradas de muita importância até os 13 anos, estão ali de 8 a 12, eles não podiam ficar pedindo. Eles só recebiam aquilo que um adulto dava de graça para eles. Então eles não podiam reivindicar ou pedir nada. E Jesus vai dizer assim, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. O que é isso? Não é pela força do nosso braço que a gente conquista o reino de Deus. A nossa intimidade com Jesus não é conquistada na força do nosso braço. Pelo muito fazer das coisas, eu vou entrar no reino dos céus. Não é isso. Não é o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que eu preciso receber de graça. Isso é dom de Deus para nós. A salvação é dom de Deus para nós. Sim, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar, nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele intervenha, para que Ele venha sobre a nossa vida. Mas a bênção de Deus é um favor sobre a nossa vida. A salvação é um favor sobre a nossa vida, é graça. Então quando Jesus diz isso aqui, nós precisamos receber como uma criança, é isso. Nós não devemos empenhar os nossos esforços achando que é pelos meus esforços que eu vou conquistar, mas é aprender a descansar e a confiar que Deus vai fazer, que Deus vai realizar, que Deus vai operar o milagre, que Ele vai fazer no tempo certo, que Ele vai fazer na hora certa. Então deixa eu te dizer uma coisa, hoje é dia das crianças, eu não sou mais criança, mas existem coisas que você precisa viver e vai precisar viver, sensíveis ao mover de Deus, receptíveis, amigáveis, crianças que acreditam, homens, agora adolescentes, que acreditam e confiam em Deus, né? Que a gente confia na palavra de Deus e não deixa o nosso coração ficar frio, fechado, não ouve mais o que Deus tem para dizer, não obedece mais, mas com o coração aberto para receber tudo que Deus tem para nós. Combinado? Então a minha palavra para você hoje nesse aulão dos guardiões é: nós precisamos aprender com as crianças. E Jesus vai dizer aqui, ó, se você não for semelhante a essas crianças, ele vai dizer assim: você não pertence ao reino de Deus. Se você não receber o reino de Deus como as crianças, nós não entraremos nele. Então, nós precisamos sim ter essas características das crianças em nós. Mesmo depois de adolescentes, jovens, adultos, precisamos aprender todos os dias. E nos lembrar, nós precisamos ser como crianças. E eu não estou dizendo das características ruins das crianças.
a imaturidade, a infantilidade, mas sim essas características que nos aproximam de Deus, beleza? Tamo junto, espero que essa aula tenha abençoado a sua vida, espero que tenha te dado umas dicas aí, talvez você não vai ganhar presente das crianças, porque você já é um adolescente, mas você pode viver essas coisas como as crianças que nos aproximam de Deus, tá bom? Então, ó, a dica de hoje tá lá no texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 13 a 15. Nós podemos sim aprender com as crianças, beleza? Deus te abençoe nesse domingo. Talvez você não tá vendo essa aula no domingo, não tem problema. Deus te abençoe aí na sua casa, sua família, que você possa replicar essas verdades eternas que estão na palavra de Deus. E ó, tem PGM que acontece toda semana aqui nos Guardiões. Se você quer saber mais sobre isso, mande uma mensagem aqui no chat para nós vamos te responder. Siga o nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas. No dia tão especial das crianças, compartilhe com mais pessoas. Outra coisa, toda sexta-feira, às 21 horas, tem live dos Guardiões ao vivão. Live ao vivo, é ou não é? Tem louvor, tem palavra, tem brincadeira, tem esse quadro hashtag Faça Você Mesmo, que essa semana a gente fez as camisas. Semana que vem talvez a gente vai, sei lá, bora fazer um hot dog, fazer um cachorro quente, uma pizza, não sei. A gente vai começar um quadro novo, que essa ideia surgiu na live de uma guardiã, que vai se chamar Show de Talentos dos Guardiões. Que vai voltar, a gente já fez uns anos atrás, mas a gente vai fazer aqui na live Show de Talentos dos Guardiões. Vai ser bem legal. Se você tem um talento, já começa a treinar aí, fazendo os vídeos e tal, para a gente aparecer aqui na live junto, beleza? Valeu, Deus te abençoe, tamo junto!